Olá, gente querida, muita luz para a sua vida nesta noite. Que a presença do Espírito do nosso Deus venha ter liberdade nesta noite para trabalhar, para agir na nossa vida, na nossa casa, como também em toda a nossa família. Deus, ele preparou esse encontro que nós estamos tendo nesta noite. Foi o Espírito Santo quem preparou, e eu tenho certeza que ele vai resplandecer a sua luz sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero que você, antes de nós entrarmos em oração, esta noite nós vamos batalhar em oração, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos dar as mãos em fé, nós vamos clamar. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você já se inscrevesse no nosso canal. Tem a opção escrito aí inscrever-se, clique nessa opção, que é um botão vermelho aí que está abaixo do vídeo. Clique nesse botão, aí vai aparecer também, logo depois que você clicar, um sino pequeno, um sino. Clique no sino e coloque em todas, para que todas as publicações e os vídeos que nós mandarmos aqui para o YouTube, você possa estar sendo avisado pelo YouTube. Se você não fizer isso, os vídeos que nós colocarmos aqui, você não vai estar sabendo, você não vai estar por dentro daquilo que Deus vai estar fazendo aqui neste canal Bispo Iago Pereira, tá bom? Deixe o seu gostei e também já compartilhe esse vídeo, porque, pessoal, essa noite Deus tem coisas extraordinárias para realizar na nossa vida. Eu quero que você hoje compartilhe esse vídeo com pelo menos 2 pessoas. Eu não vou nem pedir 3 pessoas. Eu vou pedir apenas 2 pessoas que neste momento você vai compartilhar. Tem logo abaixo do vídeo também uma opção chamada compartilhar. Você vai compartilhar com pelo menos 2 pessoas. Você vai mandar para o WhatsApp dela, para essas pessoas, para um filho, para uma filha, porque Deus vai falar com ela. Deus há de transformar a vida de todos aqueles que aqui estiverem conosco orando nessa fé, tá bom? Prepare também, pessoal, o seu copo com água, como toda noite nós temos pedido para que as pessoas preparem o seu copo com água, porque depois da oração nós vamos te dar uma orientação do que você pode estar fazendo com essa água ainda nesta noite. Além de beber essa água, eu vou te dar uma orientação para você estar usando essa água com fé, porque na fé tudo é possível. Você crê que o tempo de milagres não acabou? Você crê que Deus ele continua operando milagres? Se você diz, bispo, é óbvio que eu creio. Bispo, eu não tenho dúvida que o meu Senhor vive e que Ele há de se manifestar na minha vida. Então prepare a sua água, porque nós vamos orar ao nosso Criador, tá bom? Eu quero ler com você agora, neste momento, uma palavra, antes de nós entrarmos em oração. Eu vou pedir para que seja colocado aí no seu televisor em tela cheia, aquilo que está lá no livro de Mateus capítulo 21, versículo 18. Olha que palavra extraordinária é essa que nós vamos ler nesta noite. Eu gostaria muito que você se atentasse a esta palavra, eu gostaria muito que você ouvisse essa palavra e deixasse ela entrar no mais íntimo do seu coração, porque uma semente ela só pode produzir frutos se ela for plantada numa terra boa, e o seu coração é essa terra. Eu vou semear a palavra agora na sua vida, e se você a receber de bom grado, você vai ver grandes frutos por meio da fé, tá bom? Mateus capítulo 21, versículo 18. Acompanhe comigo, por favor, aí na sua tela. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha que episódio extraordinário que aconteceu com o Senhor Jesus naquela época. Olha o que ele diz aí. Versículo 18, ele diz: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem é que teve fome, pessoal? Jesus
teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E a figueira secou imediatamente. Vem para mim, por favor, entenda isso, pessoal. Essa palavra, ela carrega uma profundidade muito grande. Primeiro nós vemos que Jesus, ele teve fome. Depois de uma jornada de fé, depois de ter levado a palavra, o reino dos céus, para muitas pessoas naquela época, ele teve fome. E Jesus, ele avistou de longe uma figueira. Você sabe que a figueira, ela produz figos, ela produz frutos. E quem olhava de longe para aquela figueira, com aquelas belas folhas verdes, achava-se então que ela tinha figos. De longe ela tinha uma aparência que estava carregada de frutos, de figos. E Jesus, com fome, ele foi até a figueira. Só que quando Jesus se aproximou-se dela, a Bíblia vai dizer que Jesus não encontrou fruto nenhum. A única coisa que tinha naquela figueira eram folhas. O que isso nos dá a entender? Isso nos dá a entender que nós não podemos viver de aparência. Se você de fato deseja ter uma aliança com Deus, um pacto com Cristo, se você de fato deseja ter o seu nome escrito no livro da vida, se você de fato deseja que essa palavra ela venha se tornar realidade na sua vida por meio dos milagres, por meio das grandes maravilhas que Cristo Jesus ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, nós não podemos viver de aparência. Aquela figueira, ela tinha uma aparência que tinha frutos, mas quando Jesus chegou ali perto, pessoal, não tinha nada. A única coisa que Jesus ele presenciou era folhas. Então o primeiro aprendizado de hoje, nesta noite, é que nós não podemos vivermos de aparência. Você sabe que eu não estou julgando ninguém, mas a verdade ela tem que ser dita. Muitas pessoas é uma coisa dentro do trabalho, é uma coisa dentro da igreja, mas fora da igreja ela é outra coisa. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Sim, somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, mas nós não podemos viver no caminho da hipocrisia. Nós temos que ter integridade em tudo aquilo que nós realizamos, porque Deus ele considera isso. Deus, para abençoar uma pessoa, para engrandecer a vida de uma pessoa, Deus ele olha tudo. Se ela está sendo verdadeira, se ela está sendo fiel à sua palavra, porque tem gente que diz que é fiel, mas as atitudes são contrárias com aquilo que ela diz. Quem olha de longe diz que ela é uma mulher, um homem de Deus, mas Deus sabe quem é quem. Então Deus está falando comigo e com você nesta noite. Mesmo que você esteja enfrentando lutas adversas na sua vida, lutas diversas nos seus caminhos, se você se manter-se fiel à palavra dele em todos os lugares, dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro de casa, dentro da igreja, em outras palavras, em quatro paredes, no público, no secreto, se você se manter fiel à palavra dele, ele vai te engrandecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ele tem poder para tudo, pessoal. Nada é impossível para ele. E nesta noite ele nos chama a essa reflexão. Nós não podemos vivermos de aparência. Jesus ele viu aquilo.
E logo que ele presenciou que aquela figueira não tinha frutos a não ser folhas, Jesus ele pensou: eu vou usar esta situação para dar um grande ensinamento para os meus discípulos que estão ao meu lado. E os discípulos só estavam vendo aquilo. Os discípulos estavam atentos a tudo que Jesus estava fazendo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele abriu a sua boca. Acompanhe comigo novamente, para nós já orarmos, pessoal. Acompanhe comigo, por favor, novamente. Acompanhe comigo na tela. Ele diz assim: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado, ou seja, ele procurou, mas não encontrou, senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vem para mim, por favor. Olha que palavra extraordinária. Jesus procurou, não encontrou, e Jesus pensou: vou usar este momento para ensinar os meus seguidores, os meus discípulos, sobre o poder da palavra. Você sabe que existe muito poder na palavra. Jesus, ele liberou uma palavra, foi uma única palavra, pessoal. Jesus, ele liberou uma única palavra. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Em outras palavras, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Quando os discípulos viram que naquele instante que Jesus liberou a palavra e a figueira se secou, os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos ficaram com os olhos, vamos assim dizer, arregalados, impressionados. E Jesus falou para eles assim: vocês estão impressionados com isso? Vocês têm que entender que se vocês tiverem fé e não duvidardes no seu coração, se você lançar a palavra, lançar a semente e não duvidar no coração, aquilo que você falou pela fé se tornará realidade. Aquilo que você falar com fé, com autoridade, no meu nome, tudo que vocês pedirdes em oração crendo, vocês receberão. Jesus estava mostrando para eles o poder da palavra, e hoje Cristo nos chama a atenção para dizermos a nós: você tem que tomar cuidado com as palavras que você tem falado. Eu vou até me aproximar de você, pessoal. Eu vou até me aproximar de você. Você deve tomar cuidado com as palavras que você tem falado. Uma única palavra pode colocar tudo na lama. Uma única palavra, por menor que ela seja. Talvez você diga assim: mas bispo, é uma palavra tão pequena. Mas a palavra tem poder. Toda palavra lançada não volta atrás. Uma vez que você lançou a palavra, foi uma semente que você plantou. E nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós temos falado. Pessoal, em nome de Jesus, grave isso dentro de você. Cuidado com as palavras que você tem falado. Você que fala assim para si mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou chegar. Você vai chegar, você vai conseguir, porque tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Essa é a palavra de hoje para o seu coração. E sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos liberar a palavra sobre a sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Pegue em suas mãos o copo com água. Pegue em suas mãos o copo com água.
nós vamos entrar em oração, nós vamos clamar aos céus nesta noite e o Espírito Santo vai tocar em você. Eu vou liberar a palavra de vida sobre você, Senhora. Eu vou liberar a palavra de vida sobre você, Senhor. Eu vou liberar a palavra de prosperidade, de cura, de liberdade e você vai ser livre, livre desta mazela, livre desta maldição. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida. Agora, apenas faça a sua parte. Bispo, qual é a minha parte? Seja fiel. Não viva de aparência. Os fariseus no passado viviam de aparência. Falavam no templo que amava a Deus, mas o coração estava longe. Isso é hipocrisia. Isso é viver de aparência. Faça a sua parte com Deus. Tenha aliança, pacto com Cristo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar, pessoal? Segurem suas mãos aí, por favor, o seu copo com água. Que palavra forte, hein? Segurem em suas mãos o copo com água, porque é momento de oração. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu nome nesta noite, meu Pai, porque nós cremos no poder da palavra, nós cremos no poder da oração. A Tua palavra diz que tudo quanto nós pedirmos em oração crendo, nós vamos receber. Nós vamos receber porque foi o Senhor quem disse isso, meu Pai. E o Senhor não está brincando com a nossa fé. O Senhor não preparou esse momento em vão. O Senhor não nos trouxe nesta noite para ouvirmos esta palavra, este recado do Senhor em vão, meu Pai. Então eu peço a Ti agora, visita essas pessoas nesta noite. Visita esta pessoa que está acamada no hospital, aonde quer que esse vídeo está chegando, aonde quer que esta oração esteja chegando nesta noite, que chegue o Teu poder, meu Pai, que chegue a Tua unção, que chegue o livramento para esta pessoa que está doente, acamada, aflita, oprimida, cansada. Então, Senhora, Senhor, receba esta profecia. Deus fará tudo novo na tua vida a partir de hoje. Mas a única coisa que Ele pede para mim e para você nesta noite é: não viva de aparência, tenha pacto com a palavra, tenha vida com Deus, porque se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele na sua vida. Então receba o livramento. Uma de suas mãos, estenda as mãos para cá. Uma de suas mãos, estenda as mãos para cá e com a outra mão você segura esta água, porque o Espírito Santo, ele te dá vitória nesta noite. O poder do Espírito Santo te abraça, te envolve. Se Deus, ele está na minha vida, Ele toca na tua casa agora, Ele enxuga as suas lágrimas, Ele te levanta, Ele te fortalece. Então receba, minha amiga, receba, meu amigo, o toque do Espírito Santo nesta noite. Diga assim comigo, pessoal, diga: Senhor Jesus, eu uso a minha fé e eu declaro, diga: eu profetizo a bênção na minha casa, na minha família, no meu trabalho e em tudo aquilo que é meu. Diga em nome de Jesus: toda doença, toda miséria, todo fracasso, toda derrota, diga: cai por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor consagre esta água agora, que essa água se transforme agora em um santo remédio para curar a alma, para curar o corpo e a fé deste povo. E se você crê nesta palavra, diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e todo aquele que crê diga amém e graças a Deus. Beba um pouco desta água, pessoal. Beba um pouco desta água. Você compreendeu esta palavra, este recado de Deus para a sua vida? Agora faça a sua parte. Não viva de aparência. Seja íntegro, fiel à palavra de Deus. Fiel quando todo mundo está vendo, mas fiel também quando ninguém está vendo. Ele vai te honrar. Quem honra a Deus no secreto será honrado por Deus no público. Grave isso, por favor. Isso é muito forte. Agora, a direção de hoje, nesta noite,
Eu quero que você pegue esta água. Você vai derramar um pouco desta água sobre as suas mãos. Pode derramar, pessoal, um pouquinho, um pouco apenas dessa água em suas mãos. Passe uma mão com a outra. Agora, o que você vai fazer? Eu quero que você passe a sua mão do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Pode passar. Porque o Espírito Santo, ele te purifica nesta noite. A presença de Cristo te dá vitória nesta noite. Você pode entregar também e dar um pouco desta água para os seus familiares beberem, e aonde esta água chegar, o poder de Deus vai chegar junto para te abençoar, tá bom? Se você ficou conosco até aqui, nós temos também o nosso WhatsApp, tá? Se você deseja atendimento espiritual, pessoal, tá atendendo tanta gente, olha, mas tanta gente. No dia de hoje eu passei praticamente o dia todo atendendo tanta gente, atendi muita gente. Mas graças a Deus, cada pessoa que recebeu esse atendimento foi revigorada, fortalecida no poder do Espírito Santo. Esse WhatsApp que passa aí no seu rodapé do seu televisor é o meu WhatsApp particular, tá? Você pode mandar uma mensagem para mim, mande um oi para mim e eu vou estar te atendendo. Se você quiser desabafar, você vai desabafar, eu vou te ouvir e vou estar também liberando a palavra de vida sobre o seu coração, tá bom? E agora, pessoal, é muito importante esse recado. Se você deseja se tornar um dizimista fiel desta obra, deste ministério Bispo Iago Pereira, você pode estar fazendo também a sua doação pelo Pix. Essa chave Pix, esse número que aparece aí no seu rodapé, no rodapé do seu televisor, esse número é a chave Pix, ok? Do Ministério Bispo Iago Pereira. Se você de fato enxerga Deus na minha vida, se você vê Deus na minha vida, então plante o seu melhor. Você pode estar apresentando a sua doação, as suas ofertas voluntárias. Bispo, qual o valor da oferta? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Porque toda oferta que vocês plantarem nesta obra, neste ministério, você vai estar nos dando condições de continuarmos levando a palavra de vida. Nós temos muitos projetos pela frente, essa obra só está começando e você está tendo a grande oportunidade de fazer parte de tudo isso, tá bom? E esses projetos que virão pela frente vão ser projetos que vão glorificar o nome do nosso Senhor, tá certo? Então você pode estar plantando, você que diz, bispo, eu posso me tornar um dizimista dessa obra. O que é o dízimo? É a 10ª parte de tudo aquilo que passar em tuas mãos. Passou R$1.000, quanto que é o dízimo de 1.000? É a 10ª parte, R$100. Então você vai apresentar a sua doação, ok? Por esse Pix, você pode estar fazendo, e tudo que você fizer, faça com fé, porque na fé Deus vai te abençoar. Sua recompensa não vai vir de mim, sua recompensa virá do autor e consumador da nossa fé, tá certo? Eu vou ficando por aqui, foi um prazer muito grande estar com cada um de vocês nesta noite, e amanhã nós iremos retornar neste mesmo horário para levar a fé ao seu coração, tá bom? Não esqueça, compartilhe esse vídeo, porque aonde chegar esta palavra, o Espírito Santo vai chegar junto para nos abençoar, tá certo? Deus abençoe, pessoal, muita luz para a sua vida, que o Espírito do nosso Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos.